Olá, bem-vindo ao canal, bem-vindo à série Anatomia Humana Direto ao Ponto. E nessa aula veremos os conceitos sobre as articulações sinoviais, as articulações bastante complexas e bem importantes. Bom, as articulações sinoviais são articulações que permitem movimentos amplos, como por exemplo a articulação do ombro, a articulação do joelho, do cotovelo. Eu falarei de cada articulação em uma aula específica. E a gente verá que toda a articulação do tipo sinovial ela precisará ter esses elementos principais ou elementos constantes de uma articulação, que são eles uma cartilagem articular, a cápsula articular, a membrana sinovial, a cavidade articular e o líquido sinovial. Então, toda articulação sinovial precisa ter esses elementos, senão não é uma articulação sinovial. Senão pode ser uma articulação cartilagínea, pode ser uma articulação fibrosa, mas sinovial ela precisa ter esses elementos. Professor, mas eu vi que tem ligamentos, que tem discos. Não, uma articulação sinovial pode ter esses elementos que eu já vou falar na sequência. Não obrigatoriamente, mas obrigatoriamente esses aqui têm que estar presentes. E a gente observa ali a cartilagem articular, né, que acaba ficando sobre a face articular. Então, o contato não ocorre entre osso, e sim entre cartilagem e cartilagem. Vejam aqui, ó, a cabeça do húmero recoberta por uma cartilagem articular, a cavidade glenoidal também recoberta por uma cartilagem articular e é contato de cartilagem com cartilagem ainda existe um líquido, né, nutrindo e lubrificando essa articulação. Nós temos aqui a cápsula articular. Aqui essa articulação está cortada, né, mas a cápsula envolve toda a articulação, garantindo aí estabilidade, né, para essa articulação. É claro que os músculos também garantem estabilidade, é claro que os ligamentos, que a gente vai falar em outro momento, também garantem estabilidade, mas a cápsula também possui essa função. Por dentro da cápsula articular, ó, né, que é uma cápsula fibrosa, nós temos a membrana sinovial. A membrana sinovial é uma membraninha, né, menos espessa, né, mais fininha, mais delgada, que produz um líquido denominado como líquido sinovial, e esse líquido sinovial ele circula pela articulação, né, lubrificando essa articulação, nutrindo estruturas mais internas, por exemplo, a cartilagem. A cartilagem é avascular, ou seja, não tem uma artéria que nutre essas cartilagens. Bom, então como é que a cartilagem recebe glicose, oxigênio e tudo mais? Através do líquido sinovial, e esse líquido ele tem que ser produzido em uma quantidade bastante pequena, né, mais para lubrificar. Num processo inflamatório, por exemplo, esse líquido pode aumentar muito de volume e isso comprometer o funcionamento da articulação. E aqui nós vemos a cavidade articular, né, por onde esse líquido vai estar circulando. Bem, existem os elementos agora inconstantes. O que quer dizer? Eles podem ou não estar presentes em uma articulação do tipo sinovial, ou seja, tem articulação que possui esses elementos, tem articulação sinovial que não possui e ainda assim não deixam de ser sinoviais, que são os ligamentos, os discos, os meniscos, as bolsas sinoviais e os coxinha-adipósitos. Então vamos ver que estruturas são essas. Os ligamentos se inserem de um osso a outro osso e garantem estabilidade e limitam movimentos, ou seja, o movimento até um ponto dali não vai mais porque o ligamento não permite. Então essa é a função do ligamento, dar mais estabilidade para a articulação e limitar os movimentos. Os discos podem estar presentes e esses discos eles vão ficar entre as cartilagens articulares para garantir um pouco mais como é que eu vou dizer, resistência para a articulação, porque eles servem como coxins, né? como amortecedores, né? E com isso a articulação sofre um pouco menos de estresse. E articulações importantes, como por exemplo a articulação temporomandibular, a ATM, teria uma aula só que falaria só de ATM, possui um disco, né? Só para dar um exemplo. Quando o disco não é completo, né, ou seja, quando ele é uma meia lua, meio disco, meio é M em anatomia. Então, eu tenho a minha face, se eu pegar metade dela, eu tenho uma M face. O disco ele pode ser M disco, mas passaram a chamar um M disco de menisco.
Então, no joelho nós temos os meniscos, depois a gente vai ter aula de articulação de joelho também, mas os meniscos que diminuem também impacto, né, lá no joelho e aumentam também a área de contato, né, proporcionam aí um melhor movimento para as articulações. As bolsas sinoviais, que são bolsas constituídas por membrana sinovial que ficam fora da articulação, fazem contato com a articulação, mas elas estão fora, né, fazem contato com essa membrana sinovial aqui interna, ó, mas aqui eu tenho uma bolsinha constituída por membrana sinovial, que dentro tem o líquido sinovial e serve para como se fosse um colchãozinho d'água, né, para diminuir o atrito entre a articulação, por exemplo, e uma estrutura muscular, uma estrutura óssea, ou um tendão, e por aí vai. Então está aqui a bolsa sinovial. E por fim eu vejo aqui o coxinha de pouso. Coxinha de pouso nada mais do que né, do que um coxim de gordura, né, ou seja, um colchãozinho de gordura que serve para diminuir também o impacto ou amortecer, né, o impacto e com isso diminuir lesão. Então, esses são os elementos inconstantes. Eles não necessariamente estão em uma articulação do tipo sinovial, mas podem estar presentes em uma articulação do tipo sinovial. Encerro assim mais uma aula. Peço que se inscreva, que curta, que compartilhe, que deixe um comentáriozinho. E se quiser aulas mais completas, procure sempre nas playlists. Um abraço e até a próxima.